saga é essa, pelo amor? Normal, acontece. Você está bem? Você está Tô, sobrevivendo? sim, tô vivo. Normalmente, normalmente essa hora eu já estaria dormindo, né? Eu mudei muito o hábito de ficar acordado pela madrugada. Isso já há bastante tempo. Acho que Salvador fez isso em mim, assim, eu mudei um pouco os hábitos. Eu não tive essa oportunidade de convivência com Lucina assim, né, tão próxima como você teve a sua turma, a turma de Lili, né, Nanda Pelosi e, e Dudu Bartolo, enfim, todos eles, né, o Preto que está aí e tal. A Lucina passou muito rápido a vida na escola, né, no Lucina. Foi mesmo aquele sexto semestre, né? Mas foi um divisor de águas na minha vida, é, artisticamente e também me assentou, né? Tirou de mim uma coisa, tirou mesmo de mim uma coisa arrogante, é, e, e aquele tapa, embora eu não esteja defendendo que deva se educar com tapa, mas foi uma reação legítima. Eu devo ter sido ousado, abusado demais, talvez até grosseiro com uma senhora. Ela era uma senhora. Foi uma epifania. E eu lembro que eu pedi que ela me mostrasse como era que ela queria que, que, que nós fizéssemos. Era uma turma pequena. E ela fez para gente, né? O Marco Antônio, com cidadãos romanos, concedei minha atenção e tal. Você sabe que durante muito tempo eu repeti essa fala quase como um mantra, assim, porque ficou em mim, assim, tornou-se carne mesmo, sabe? E aí ela foi fazer pra gente. Rapaz, eu não sei como descrever o que foi aquilo. Não sei como descrever, André. Foi assim, fez-se carne. O teatro fez-se carne. Foi uma coisa monstruosa. Foi ali eu falei, não, peraí, eu quero, eu quero muito isso. Eu quero muito isso, sabe? Não tem como voltar atrás, sabe? Quando você percebe, sabe, é, que você está predestinado àquilo. É o seu caminho, sabe? E aí, e ela fazia sempre. E a partir desse momento em que eu perdi aquela tola vaidade, ela me botou debaixo das asas. E eu, nossa, foi muito feliz. Foi muito feliz, assim, sabe? É, e ela tinha uma, uma delicadeza na condução ali, sabe? Ela ela vibrava quando a gente acertava, porque era um semestre todo fazendo aquilo. Você fez, né? Marco Antônio, Sim, sim, todos nós fazíamos, né? E era travessia do Mar Vermelho, né? Enfim, você chegava naquele lugar, né? E era uma uma deusa, uma mulher era uma deusa, era uma. Lili falou de uma atmosfera, então tinha uma atmosfera, e a atmosfera tinha um cheiro, né? Tinha um cheiro, sabe, tão peculiar assim, um cheiro antigo que lembrava muito minha mãe, minhas tias, né? Porque são de gerações próximas e tal. Então foi a minha história. Só que depois desse semestre ela não conduziu a minha formatura. E quem assumiu a formatura foi o Murilo Eckhart, que é outra que, pessoa também muito cara, eu devo é importante tanto, na formação, na nossa formação, demais, né?
demais. Eu devo muito, 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 muito. É uma pessoa que está sempre, sempre no meu coração, porque me ensinou muito, muito sobre teatro, sobre tudo, sabe? É, eu comecei a fazer figurino depois, assim, e quando eu desenhava, era o desenho dele que eu tentava descobrir no meu desenho, sabe? Então toda a parte imagética de teatro foi ele que me ensinou. Ele que me ensinou. Eu ia para aulas dele, eu me tornei um pupilo dele, sabe, um aprendiz, assim, ele me ensinou muito. E nós fizemos um besterol, né? Nós fizemos um Mauro Rasi, nós fizemos A Família Titanic. Um Uau! texto louquíssimo, né? Um texto louquíssimo. Eu, Rubi, Andréia, que eu não me recordo o sobrenome dela, e nós convidamos um ator de uma turma posterior nossa chamado Marcelo Dargan. Lembro E era uma demais farsa. do querido. Pois é, pois é. E aí era uma farsa. Eu fazia uma senhora chamada Dona Jovem, mãe do Marcelo e de Andréia, e o Bi era doméstica. Era uma coisa, era uma loucura, foi muito divertido. Rubi deve lembrar disso muito. Rubi é um maravilhoso, né? Rubi é uma incrível, cantor incrível, um ator, sabe? E foi isso. A minha passagem. E o Fernando foram dois grandes mestres ali, né? Eu não posso esquecer Tamanini, né? Eu fiz 3 semestres no início né? O primeiro, o segundo e terceiro ano com Tamanini. Como eu aprendi? Como eu aprendi? Eu ficava olhando muito ele assim. Essa foto que você mostrou, né? A forma como ele sentava, ele cruzava um braço assim, e ficava com a mão assim, olhando. Aquilo, sabe, chega a tremer assim, falava cacete, mostrar qualquer coisa pro Tamanini era uma coisa, sabe, assim. Para mim ele era o Montgomery Clift, ele era sabe, o James Dean, assim, ele era um homem, sabe, tinha uma coisa, sabe, de sabe? Eu tenho muita gratidão por quem me ensina, por quem me ensinou e por quem me ensina até hoje. Muita gratidão mesmo, sabe? E essas pessoas foram muito importantes para mim naquele momento, que eu estava aprendendo, né? Que eu estava aprendendo os caminhos para escoar essa coisa que a gente chama de talento, ou, né? Vários nomes que se dão para isso, né? Mas foi lá que eu aprendi. É isso. Você ainda ficou, depois da faculdade, muito tempo em Brasília fazendo espetáculos, né? Fizemos até algumas Fiquei. coisas juntas, quer dizer, o trabalho do Ricardo Torres chamado Contos de Outono, né? Exatamente, Você fez exatamente. Shakespeare, né? Você fez aquela peça de Shakespeare que eu até acabei fazendo numa Fiz, eu tive em Brasília em outubro, eu passei por Brasília, eu estava vindo de Goiás, é, e eu encontrei com o James, né? E a gente sempre se fala, a gente ficou muito amigo depois que a gente começou a trabalhar, né? E ele me falou que estava remontando, eu vi foto, inclusive. Então, eu me tornei professor do Ducina. Eu fiz interpretação teatral e eu resolvi fazer direção teatral porque acho que Chico Expedito, falou, rapaz, você podia fazer. Acho que foi ele. E aí eu fiz também direção teatral e em 91 eu virei professor lá. Então
né? A partir de 91 eu fiz uma longa carreira formando atores, trabalhando com atores, o que me ensinou muito, né? Como ator, eu aprendi muito ensinando, né? Porque aprende-se muito, você sabe, porque você também é professor, né? E mas fiz muita coisa acadêmica durante muito tempo, né? Em Brasília, né? Eu acho que minha grande produção em Brasília foi acadêmica. E aí, espetáculos acadêmicos, né, de formação de atores e tal, e atrizes, claro, né, de atuantes. E, e em 2000, nem, não me lembro agora, o James me convidou e eu voltei aos palcos como ator, não mais em processo acadêmico. Então, eu fiz uma sequência de dois, três espetáculos com James, isso acho que 2004, 2005, e um com. Depois, em 2006, eu fiz um espetáculo com Luciana Martuchelli. Eu vi também. Isso, Medea, Gaia em Fúria e tal, com a mãe dela, né? Sim. E logo depois eu saí de Brasília. Aí em 2007 eu aportei aqui em terras soteropolitanas. Você estava comentando justamente sobre isso, que não foi algo planejado, né? Não, Você é, voltando para Salvador, mas o Instagram nos interrompeu e eu não peguei o fio da sim, meada. sim. Eu Como é que vou. foi esse retorno? Tá, foi muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil, porque eu não entendia o que as pessoas falavam. É outro idioma. É outro idioma, né? Salvador é uma cidade barulhenta, rápida, nervosa, né? Fora a coisa do baiano lento e tal, papapá. Salvador não é isso, é nervoso, barulhento, fala-se alto, entendeu? Gesticula-se muito, o que faz com que o calor aumente muito mais. O meu primeiro ano aqui foi terrível. Eu não entendia, falavam comigo, eu não entendia, parecia que eu estava no outro. E de fato é isso, né? 22 anos, né? Mas eu cheguei com as ferramentas que eu adquiri aí. Eu cheguei com as ferramentas e eu comecei a trabalhar muito rapidamente, André. Muito rapidamente. Eu fiz um espetáculo, depois fui para outro e tal. É, 2 anos depois eu estava protagonizando o maior projeto de teatro do estado da Bahia, ligado ao Teatro Castro Alves, chamado Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves, do TCA e tal. Eu protagonizei um espetáculo chamado Jeremias, Profeta da Chuva, e depois eu fui fazendo outro, e quando o cinema entrou na minha vida aqui, e a televisão também me encontrou aqui, né? É incrível isso, né? Porque imagina-se, supõe-se que você tem sempre que estar no Rio e em São Paulo para fazer televisão e até mesmo para fazer cinema, mas não. Eu nunca me mudei pro Sul Maravilha, que era uma coisa que se falava na minha época. Eu nunca me mudei para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para fazer cinema e televisão, né? Eu vou, trabalho e retorno a Salvador. Eu estou sempre morando em Salvador, né? E, e aí foi um passo, né? Aí foi uma ponte, né? Você sair do teatro e ir para interpretação de televisão e cinema, né? Porque a maioria do cinema que a gente que nós fazemos é um cinema realista, né? Que exige a verdade, né? Que exige a verdade. Então, confesso, sem não foi difícil, porque lá atrás com Tamanini eu fui aprendendo a ficar pequeno, o mínimo, sabe? Uma expressão máxima com o mínimo de expressão para um grande impacto.
E eu fui aprendendo isso, né? Eu fui aprendendo e tal. Tanto que aqui em Salvador tem uma coisa muito curiosa, assim, eu sou o ator, eu sou conhecido como um ator dramático, assim, eu sou o ator que faz dramas. Eu sempre brinco, assim, quando precisam de um ator que chora, chama o Antônio Fábio que ele chora. Aí lá vou eu, né? Tanto que eu fiz Longa Jornada Noite Adentro, né? Eu fiz Volta ao Lar, fui fazendo, sabe, aqui e tudo aconteceu, tudo foi uma conjugação de fatores. Quando eu fui fazer cinema e televisão, eu estava nesse lugar, sabe? É claro, tem as dificuldades, a tecnologia, né? Para você. Isso é uma Uhum. coisa que eu tô aprendendo muito, é uma coisa que eu quero aprender. Eu gosto muito de fazer televisão, eu gosto muito de fazer cinema, e eu tenho me dedicado muito a isso, muito. Eu tenho feito pouco teatro, né? Deixei só o que é mais precioso, o que me diz respeito, sabe? Eu quero falar disso, esse assunto me interessa, sabe? E, e, e fazendo cinema que é fascinante, né? Você sabe que é fascinante, né? É fascinante, fascinante. E televisão, que é um bicho doido, mas tive muita sorte também, né? Porque eu não caí em dramaturgia diária, né? Sim. A grande felicidade, né? É, É isso. teatro, cinema, televisão. Tem diferenças muito sutis, né? A base é a mesma, né? A Sim. verdade, né? Ou seja, você está conectado com o presente, mas há sutilezas, não há, Fábio? Ah, bem, sim, sim. Tem a questão da tecnologia, óbvia. É, eu já trabalhei com atores em televisão que antes de gravar eles chegavam no set, né, no lugar que a gente ia gravar e perguntavam que câmera, que lente você está usando? Aí o diretor de fotografia falava X, sei lá, 50. Aí falava e eu ficava observando aquilo, não entendia absolutamente nada do que eles estavam dizendo. Só depois eu percebi, né? Porque quando você sabe que aquela lente é a lente tal, ela vai te captar dessa forma. Vai te Então enquadrar, você, o enquadramento. exatamente, Ah, exatamente. Então você responde a ela, sim. né? Isso é incrível, né, no cinema. Então você responde a ela. Você sabe que você não precisa muita coisa, você não precisa, né, tanta expressão, né? Você Isso, sabe, isso, isso é fascinante. é, uma Perdão, coisa. só uma coisa. Quando eu comecei, eu achava que aquele espaço não ia me caber. Eu achava um espaço muito pequeno, Por quê? sabe? Porque, porque você tem uma amplidão do palco, né? Sim. Mesmo que o palco fisicamente seja menor, eu me lembro que eu fiz um espetáculo do James no Caleidoscópio, né? 5 minutos, Caleidoscópio, 5 minutos exato. Eram o quê? 30 lugares ali? 30 lugares, 30 lugares, mesmo assim você ainda está, né? Tem uma, né? Tem uma tridimensionalidade, entendeu? Né? Que nesses outros lugares você tem que descobrir, os outros elementos fazem isso, né? Te colocam em tridimensionalidade, né? Então, eu achava que eu falava muito, que eu gesticulava, e gesticulo de fato, gesticulo muito, faço muito isso, tenho muito essa expressão aqui e tal. E quando falavam, olha, você fica aqui, faz isso e tal, eu falava, cara, não vai caber, não vai caber, né? Então, aprender esse mínimo espaço, na verdade, eu estou aprendendo isso, né? Como eu sempre digo, eu também estou aprendendo a fazer teatro, eu estou nesse contínuo aprendizado, Hum. né? Foi a maior dificuldade, na verdade, que eu enfrentei, sabe?
entendi. Foi. Eu ia dizer que, além dessa questão do espaço, tem a questão do tempo, sabe? Eu sinto que no teatro você sabe que às 9 horas você vai entrar em cena. Então, todo o seu ser se prepara durante um determinado tempo para, naquela hora, você entrar em cena, né? Para você atuar. No Sim, cinema, nunca se sabe, o tempo é muito dilatado, você não sabe que horas vai entrar em cena. Eu já isso. fiquei no set umas 10 horas esperando, sabe, atuar. Eu Então, assim, também. desgaste muito grande nesse sentido, ou seja, há uma É, expectativa gerada, há uma frustração gerada, há uma energia desperdiçada, né? E de repente você tem que buscar uma reserva de energia para poder estar inteiro quando você for ali solicitado para entrar isso. no set. Exatamente. Exatamente. A TV nunca fiz, mas imagino que também tem o seu tempo, até um tempo de produção muito mais rápido, né? Você entra, já tem É, que gravar e tem que gravar sem erro, ou porque não tem tempo para ficar repetindo, né? Então também é outro tempo mental e emocional, né? É uma sem loucura. dúvida. Então Sem lidar dúvida. com o tempo nessas três linguagens é que eu acho que também tem as suas diferenças, sabe? É. Aí tem, é, tem essa exigência técnica, né, de você, como você disse, né, de você ficar em ondas, né? Você prepara a sua onda e ela não vai arrebentar É, naquele momento, de você segurar o seu tempo, entendeu? Para que você não pode ultrapassar e você não pode ficar além daquilo, né? Tem uma precisão, né? Que tem uma precisão, só que pela tecnologia, né? Você tem algumas tentativas. Você pode tentar, por isso você faz vários takes, né? O teatro é muito mais preciso, entendeu? Né? Sempre, né? Você tem um contínuo, você tem um modo contínuo, né? Entrou, faz tudo, né? Eu já fiquei 10 horas esperando, maquiado, vestido, esperando no primeiro longa-metragem que eu fiz. Eu fiquei muito tempo esperando para ir lá e ficar sentado, tomar umas cervejas, falar alguma coisinha. Claro, é um personagem secundário e, e né, que não tinha grandes participações e tudo, mas você fica ali, né, esperando. Independente do tamanho do seu personagem, né, tem uma qualidade que você está defendendo. Então você tem que segurar aquele momento para despejar no momento em que você é exigido. Mas cinema, televisão também. Mas eu não fiz televisão diária, né? Assim, teledramaturgia, né? Eu sempre hum, fiz séries. E é um outro processo. É um outro é mais, processo. É um processo mais trabalha-se com mais cuidado, com mais delicadeza, com mais preparação, com mais ensaios, né? É como se fosse um grande filme, né? Um grande filme. Um grande no sentido da realização, né? Muita coisa para ser feita, né? Mas você aguarda. O seu horário de chegada é tal, você vai brisar e você vai aguardar. Você vai aguardar. Não tem, não sabe no caminho, vai aguardar. Então você fica ali, você lê um livro, você relaxa, você conversa, né? Até o momento em que dizem, olha, você vai entrar e você está pronto para entrar. Eu não preciso de muito tempo para me concentrar para realizar um trabalho hoje, sabe? Eu não faço grandes concentrações assim, eu não gasto muito tempo para me concentrar. Eu peguei uma agilidade de concentração, sabe? Pá, pá. Isso vem do cinema, isso veio da televisão, né?
Lili falou uma coisa interessante, essa coisa, essa sacada, né, de aprender como você transpõe. Isso serve aqui, né? Para isso que eu aprendi aqui no teatro serve aqui nesse set desse curta-metragem, porque curta-metragem é uma coisa, né? E longa é outra coisa completamente diferente, né? Então, serve aqui? Não, não serve, tá? Então você vai criando, ficando multifatorial, né? É, eu gosto disso, eu gosto muito disso. Eu tenho projetos, eu tô a pandemia suspendeu algumas coisas, né, e tudo, mas eu estou ensaiando dois curtas-metragens. Eu vou dirigir um curta-metragem. É a primeira vez que eu faço isso. Eu tô muito excitado com a ideia e tal. É, tô, tô, tô fazendo, tô na lida, na luta, sabe? E feliz da vida, sabe? Maravilha. Mas agradeço a Brasília, sabe? Eu sou um candango, um baiano candango, sabe? É, agradeço a Brasília. Eu aprendi muito, muito mesmo, demais, sabe? Demais. Cada diretor, Olha, diga, eu queria encerrar essa tá conversa certo, tão maravilhosa, mas eu tá acho bom. que Que eu lembrasse de um momento que deu para escutar. Muito especial que você viveu no teatro em Brasília. eu tive o prazer e o privilégio Ai, não. de, de, de fazer As Criadas de Ricardo Torres, com quem eu aprendi muito. Tenho uma gratidão imensa por ele ter me ensinado tanta coisa, né? Acho que até sem intenção de ensinar, mas eles sempre ensinam. Eu lembro claramente da entrada minha e do Dé, é, porque nós entrávamos, o Martins Pena, Teatro Nacional de Brasília, nós entrávamos, o Emerval ficava em cena, e eu e o Del entrávamos nus pela plateia, pela aquele corredor lateral, né, nas duas laterais, nós entrávamos nus palco, entrávamos a saia, que era um figurino, ficava no chão, nós entrávamos ali e vestíamos e maquiávamos. Esse é um momento, eu lembro muito claramente dessa entrada, sabe? Esse foi um momento especial, mas antes eu tive um grande momento também assistindo dois espetáculos que me marcaram em Brasília. Um foi Morte sobre a Lama, que você fez, também direção do Ricardo. Que coisa mais linda aquilo. Que coisa linda aquilo. E tão contemporâneo, não? Tão moderno. É verdade. Hoje, hoje, muito extremamente, um texto lindo. Vocês estavam em, meu Deus, e Vidas Erradas. Eu estava chegando em Brasília. Eu não conhecia nada daquilo eu conhecia, né? E fui apresentado. Esses dois espetáculos são marcantes em minha vida, de verdade. Pois, querido, é isso. Que a sua vida continue sendo marcada Hum, por muitos bons momentos, felicidades em Salvador e onde você estiver atuando. Obrigado por Obrigado, meu querido. falar, obrigado por você ser um ótimo representante da Faculdade do Sino. Que bom. Por favor, né, nos dê sempre também o privilégio de poder vê-lo em cena, sempre quando Obrigado, possível, meu. em Brasília. Tá certo? Obrigado, muitíssimo obrigado. Eu agradeço muito o convite, a lembrança, agradeço a você, agradeço demais a faculdade. Eu tive uma trajetória incrível naquele lugar. Briguei muito por aquele lugar, me dediquei imensamente àquele lugar. Desejo, sabe, que a faculdade consiga sair
dessa Rural. fase, né, dessa fase ruim desse lugar que ele está, viu? Muitíssimo obrigado, obrigado a todos que estavam aí presentes. Eliana, meu amor, um beijo enorme e todos que ficaram até agora nos assistindo, todos que passaram por aqui. Obrigado, viu, André? Um grande abraço. Del, lindo, beijo. Grande